Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Meu e-mail, Henrique LHAS, são as iniciais do meu nome, Henrique LHAS, @hotmail.com. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui gratuitamente e também mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também, e eu envio para você gratuitamente. Coloque lá, quero receber material de apoio da revista Betel, e coloque lá seu nome e a cidade onde você mora. É importante isso, coloque o seu nome e a cidade onde você mora. Então toda semana eu envio para você gratuitamente esse material. Coloque lá Betel, porque eu comento outras revistas, para me saber então que você quer material referente a um estudo extra, da revista Betel. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da editora Betel, dominical, adultos, com o tema A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Então estamos estudando aí a importância da igreja, a sua essência, que ela tem de mais importante, e a sua missão aqui na Terra. Nós temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Já estudamos na lição 1 a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Hoje vamos estudar então a lição número 2, a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Desta lição, então, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o culto é relevante porque é bíblico. Tópico 1, subtópico 1, o culto no Antigo Testamento. Tópico 1, subtópico 2, o culto no Novo Testamento. Tópico 1, subtópico 3, o culto na atualidade. Tópico 2, o culto é relevante pela comunhão. Tópico 2, subtópico 1, comunhão com Deus. Tópico 2, subtópico 2, comunhão com os irmãos. Tópico 2, subtópico 3, resultado da comunhão. Tópico 3, elementos centrais do culto. Tópico 3, subtópico 1, a palavra de Deus é central no culto. Tópico 3, subtópico 2, o efeito da oração coletiva. Tópico 3, subtópico 3, o valor da adoração coletiva. Vamos procurar então passar aí estudando cada um desses tópicos e subtópicos dessa importantíssima lição para nossos dias. O texto áureo da lição está em 1 Coríntios 14, 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja só os elementos do culto aí, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz para nós quais são aí os principais elementos, então, de um culto. E aí é simples, Você compara com a sua igreja e veja se realmente os cultos na sua igreja são assim. E você automaticamente chegará à conclusão de que não são assim. E por que nós não fazemos assim? Porque nos acostumamos a não fazer assim? Será que nós não podemos mudar? Ah, irmão, é a tradição. Mas a tradição é bíblica? Não. Podemos mudar? Podemos. Por que não mudamos? Em nome de uma tradição. Isso é religiosidade. Isso não é cristianismo. Então veja, os salmos, são usados como música, hinos, músicas cantadas baseadas nos salmos. Então envolve a música no culto, Agora não diz, olha só, aí não diz só salmo que tem no culto.
Nós hoje temos 70% dos cultos ocupados com música. Já pensou? E as outras coisas ficam de fora. Olha aí, o culto não é só o salmo, não é só a música. Não podemos ocupar o culto desse jeito. Então o culto, no máximo, poderia ter aí 20%, no máximo 20% do culto. E não 50%, 60%, 70%, até 80%, como está acontecendo hoje. Então tem doutrina, ou seja, tem estudo e pregação da palavra de Deus, falando a respeito do quê? De uma doutrina bíblica. Então, doutrinas. As doutrinas bíblicas básicas estão aí em Hebreus 6:1, né? Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento olha aí, doutrina de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Então esses aí são fundamentos básicos da doutrina da palavra de Deus. Eu vou disponibilizar para você aí um slide onde fala das principais doutrinas bíblicas. Você vai ver aí, porque são tantas, né, que nós nem vamos ler todas aqui. Eu coloquei aí 53 doutrinas básicas da palavra de Deus para você ver. Vamos falar então as mais necessárias para a igreja. A doutrina das Escrituras, a doutrina de Deus, a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo, a doutrina da expiação, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja, a doutrina das últimas coisas, a doutrina da justificação. Isso tudo dentro de um sistema de doutrinas. Temos aí doutrina do arrependimento, doutrina da fé, doutrina da justiça, doutrina do juízo, doutrina das obras, doutrina dos batismos, doutrina da dispensação, doutrina da apostasia, doutrina da restauração, doutrina dos ministérios, doutrina dos dons, doutrina da trindade, doutrina da redenção, doutrina da Santa Ceia. Então veja, essas são as principais doutrinas e que nós temos que ter aí ensino e pregação dentro dessas doutrinas em todos os nossos cultos. Qual seria pelo menos o tempo aí para se dar o ensino, a pregação de uma doutrina? Pelo menos 1 hora do culto aí tem que ser especificamente para isto. Agora o culto não tem só a música, os salmos, nem só a doutrina, não são só essas duas coisas. Então o culto tem também o que? Revelação. Revelação quer dizer o quê? É dado um espaço no culto para que Deus possa falar conosco. E Ele vem falando conosco através de uma revelação, de algo sobrenatural. Então tem que se dar oportunidade para aqueles que são usados por Deus sobrenaturalmente, para trazer uma revelação. Isso indica que vai ser revelado algo que não é conhecido ali no meio onde nós estamos. É sobrenatural. Então pode-se dar aí o espaço, né, de pelo menos uns 15 minutos para exclusivamente recebermos uma revelação de Deus. Depois temos ainda mais coisas, né? Temos aí, língua e interpretação, ou seja, aí um irmão que é usado no dom de variedade de línguas. Aqui não é língua, é a língua do batismo com o Espírito Santo. Língua do batismo com o Espírito Santo, nós falamos diretamente com Deus, só Deus entende, né? E é uma linguagem de oração para nós sermos edificados. Paulo fala sobre isso, né? 1 Coríntios 14, fala sobre isso lá em Efésios, fala lá Judas, né? Capítulo 1, que só tem um capítulo mesmo, no versículo 20. Então, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, orar em línguas. Então, essa linguagem de oração para a edificação do crente. Nós estamos falando de dom de variedade de línguas. Então, dentro do dom de variedade de línguas, pode ser falado uma língua que uma pessoa vai entender, pode ser falado para várias pessoas entenderem, como foi no dia de Pentecostes, e pode ser uma língua que vai se falar para ser interpretada por alguém,
Ou pode-se falar para alguém que é estrangeiro, que está ali de outro país, você vai falar e ele vai entendendo a linguagem dele. São vários tipos de línguas aí. E tem até a língua de intercessão, que é um gemido inexprimível do Espírito Santo. Então são vários tipos de línguas. Então dentro do dom de variedade de línguas, então será dada uma oportunidade para quem tem esse dom. E essa pessoa vai falar. E se alguém entender, então, olha aí, interpretação, que é outra coisa que deve ter no culto. Então a outra pessoa que entendeu vai se levantar e vai dizer, Deus está falando assim, assim, assim. Porque Deus estará usando esta pessoa para falar à igreja ou falar com a pessoa. Veja só, equivale a uma profecia, né? E pode a mesma pessoa que é usada em variedade de línguas também ter o dom de interpretação de línguas, e ele mesmo interpreta. Veja, tudo isso vai acontecer num culto. E os nossos cultos têm isso? Não. Então nós fazemos um culto antibíblico? Sim. Ou pelo menos estamos o quê? Negligenciando a maior parte do culto. Já pensaram isso? O que Deus acha dos nossos cultos? O que Jesus acha dos nossos cultos? O que o Espírito Santo acha dos nossos cultos? Veja só, os nossos cultos, então, só tem duas partes do que era para ter, das 5 partes que deveriam ter. Por que isso? Porque nós ocupamos o culto com a música, que roubou o espaço de Jesus, roubou o espaço do Espírito Santo. Vamos ver a verdade aplicada. O culto a Deus é a celebração de seu nome, quando expressamos gratidão e o adoramos pelo que Ele é e por seus atos poderosos em conformidade com as Escrituras. Então veja, nós vamos fazer um culto a Deus. Hoje nós temos muito culto às personalidades, né? Às pessoas. Por exemplo, vão cantar, mas estão preocupados com o aplauso, né? Ou seja, as pessoas vão dar glória a Deus, aleluia, ou vão aplaudir porque gostaram da música, gostaram de como cantaram, gostaram de como tocaram. Então, olha só, não foi feito para Deus. Então as pessoas estão tocando, estão cantando para a plateia. Então eles é que tem que se agradar ou não. Não é Deus. Não estão preocupados se Deus está se agradando ou não das músicas que estão sendo cantadas. A maioria das vezes que se canta os hinos, por exemplo, da harpa, as pessoas estão tão acostumadas a cantar aquilo ali que nem prestam atenção na letra dos hinos. Aquilo não faz mais efeito nenhum na vida da pessoa, porque virou um vício, né? Virou um costume cantar sempre aqueles hinos e aquilo não provoca mais nenhum efeito na vida da pessoa. Então ela não está adorando a Deus e nem louvando a Deus com esses hinos. E o culto deveria ser de adoração, não é nem de louvor. O culto é feito para adoração, não é para louvor. Então, nós estamos ocupando o culto com 70% de louvor. E louvar a Deus, baleia louva, árvore louva, cachorro louva, descrente louva. Vós todos os seres que respiram, né? Louve ao Senhor. Vós baleias, está aí, louve ao Senhor. Veja só, nós temos que adorar a Deus. E adorar a Deus nós não precisamos de mais ninguém. É nós e Deus. É uma intimidade com Deus. Falta muito isso nos nossos cultos. E só se adora a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, aí cheio do Espírito Santo e sempre baseada essa adoração na palavra de Deus. Então, louva-se a Deus pelo que Ele faz. Então, nós devemos louvar a Deus pelo que Ele está fazendo, o que Ele já fez, que faz, que vai fazer. Louvamos a Deus. Agora, adora-se a Deus pelo que Ele é. Não é pelo que Ele nos dá, não é pelo que Ele faz a nós, ou pelo que Ele fez. Não, adora-se a Deus pelo que Ele é. Então, louvamos a Deus pelos seus atos poderosos. Agora, adoramos a Deus pelo que Ele é. E tudo isso dentro da palavra de Deus.
Textos de referência: Salmos 122, de 1 a 9. Leiamos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, com o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então veja, no Antigo Testamento, também pouquíssimas vezes vamos encontrar adoração a Deus. Também muito louvor. Porque as pessoas não eram cheias do Espírito Santo. Para se adorar a Deus, se adora a Deus em espírito e em verdade. Precisa do Espírito Santo estar presente. Veja só. E sempre a adoração tem a ver com um sacrifício prestado a Deus. No caso nosso, o que? Prestamos o sacrifício de nós mesmos, né? Nosso corpo, nosso ser é oferecido a Deus totalmente no altar de Deus para ser queimado por Deus. Veja só, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então este é um culto racional, como está em Romanos 12, 1. A introdução da lição diz, o culto está relacionado com a honra, o reconhecimento e o valor da suprema dignidade de Deus por tudo o que Ele é e tem feito, sendo Ele digno de nossa adoração, louvor e serviço em conformidade com as Escrituras Sagradas. Então vemos que um culto, pelo menos deveria ser assim, né? Infelizmente não está sendo, mas deveria ser assim. Então ali, nenhuma pessoa é cultuada, nenhuma pessoa está ali para apresentar-se como aí o máximo ícone, né, da igreja. Tem tantos seguidores, tem fama, tem dinheiro, tem sabedoria, inteligência, intelectualidade, diplomas. Ninguém está ali para aparecer como maior do que os outros, melhor do que os outros. Ali quem tem que aparecer é Deus. Ali nós estamos adorando a Deus. Então vamos ver hoje que as pessoas dizem, nós vamos ali uma festa, quem vai pregar? Quem vai cantar? Ou seja, já estão indo totalmente com a intenção errada. Estão indo para ver uma pessoa, para assistir um espetáculo. Não estão indo adorar a Deus. Então, no culto, Deus é honrado, reconhecido, louvado, adorado. E também o que? Ouvido. Devemos ir prestar um culto a Deus, prestar um serviço, um culto a Deus, esperando sempre que Deus responda a esse culto, que Deus esteja presente nesse culto, que Deus se agrade desse culto. E quando Deus se agrada, Ele fala conosco e Ele nos abençoa. Vamos ao tópico 1. O culto é relevante porque é bíblico. Ao afirmar que Deus procura verdadeiros adoradores, João 4:23, Jesus nos ensinou que a adoração verdadeira é mais uma questão de essência do que formalidades. Assim entendemos que a adoração envolve não apenas o lugar formal onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo o que fazemos em nossas vidas. Então vejamos, para adorarmos a Deus, temos que sermos adoradores. Se alguém vai cozinhar, é um cozinheiro. Se alguém vai dirigir, é um motorista. Então, para adorarmos a Deus, temos que sermos adoradores. Um adorador não é adorador somente no lugar, na igreja. É adorador em toda parte. Em toda parte que estiver.
ele se comporta como um adorador. Então ele está ali representando Jesus Cristo. Está com a vida santificada. Então olha só, Deus procura, Jesus disse, olha, Deus procura adoradores. Tem aí 10 vezes a palavra adorador aí em João capítulo 4, quando Jesus está falando com a mulher samaritana. Veja bem, e Jesus diz bem claro, não é aqui, nem nesse monte que vocês fizeram aqui para adorar, nem é em Jerusalém. Ou seja, não é o local que é importante na adoração. Então tem gente aí subindo lá em cima do monte, diz que vai adorar a Deus lá em cima do monte. Jesus ia orar, ia ao monte porque era o único lugar que ele tinha paz para orar. Colocava os discípulos embaixo para cercarem o povo. Então é absurda a ideia de que para a oração ser boa, a adoração ser legítima, tem que subir em cima do monte. Isso não existe, né? Então veja só, não é o local. Também não só se adora a Deus na igreja, num prédio. Então em qualquer parte, você num quarto, só você e Deus, né? Você dirigindo, você andando por qualquer lugar que você vai, você pode estar adorando a Deus em qualquer lugar. E Jesus diz bem claro, Deus o Pai está procurando aqueles que o adoram. Veja só, procurando. Será que está encontrando? Está muito difícil de encontrar um legítimo adorador. Nós não estamos falando de cantar, nós estamos falando de adorar. Cantar na igreja, levantar a mão, então, não tem nada a ver isso com adoração. Nós não estamos falando de louvor, estamos falando de adoração. A adoração não precisa de música, não precisa de outras pessoas. É individual. Você pode fazer a adoração durante o período que estão cantando lá os hinos, que dizem que é de adoração, na verdade são de louvor. Você pode adorar a Deus andando pela rua, dirigindo, ou no seu quarto, em qualquer lugar. Você pode se ligar totalmente com Deus, porque o Espírito Santo está em nós podemos nos ligar totalmente com Deus e prestarmos uma adoração a Deus. Nós não precisamos de ninguém para nos auxiliar nessa adoração, é individual. Então Jesus disse, Deus está procurando quem o adora. Agora, de que maneira? O adora em espírito e em verdade. Então não existe nada aí de formal, de repetição, de regras, normas para se adorar a Deus. Não precisa de nada disso. Tópico 1, subtópico 1. O culto no Antigo Testamento. O templo era central na vida da nação israelita. Todas as grandes celebrações estavam relacionadas ao templo. É nos Salmos que vemos as maiores expressões de prazer e honra nas atividades do templo. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Salmos 26, 8. Pastor Valdir Alves de Oliveira, da revista Betel Dominical, 1º trimestre de 2022, página 74, diz: é oportuno refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário na história de Israel, desde a saída do Egito até o início do cativeiro babilônico. O salmista expressa isso: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Salmos 84, 10. Este expressa o anseio e o que significa para o autor adorar a Deus no templo em Jerusalém. Afinal, no Antigo Testamento, ali era o lugar estabelecido onde o Senhor Deus se revelava de maneira singular, segundo o livro de Crônicas 7, 12 a 16. Desse modo, entendemos a razão da grande alegria expressada pelo salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. E nós continuamos empolgados e tendo anseio por estarmos reunidos como o povo de Deus para oração, louvor e anúncio da palavra de Deus? Então veja, no Antigo Testamento, eles tinham um local onde eles deveriam ir para prestar um culto a Deus. Ali se oferecia o quê? Sacrifícios a Deus. A adoração sempre envolve sacrifício. Veja, quando fizeram o tabernáculo que Deus orientou para fazer, como deveria ser feito, quando terminaram de fazer, desceu fogo do céu aprovando aquele local como local de culto a Deus. Ali se oferecia o quê?
sacrifício a Deus. O culto tem que ter sacrifício. Depois foi feito o templo de Salomão, né? E ali se continuou a fazer sacrifícios. Na inauguração do templo, desceu fogo do céu. Deus está aprovando o local de adoração a Deus. Ali envolvia o que? Sacrifícios, né? Ali sacrifícios de animais, tanto no tabernáculo quanto no templo. Depois, esse templo foi destruído. Zorobabel faz outro templo. Depois, Herodes restaura esse templo onde Jesus entrou. Então veja que ali sempre se prestava o quê? O sacrifício a Deus. Vários sacrifícios, na verdade, né? Era um culto prestado a Deus. Agora, tinha que ser naquele local. Agora, qual era a parte principal daquele templo? Onde a presença de Deus estava ali, naquele local. Estava lá na arca, na tampa da arca, chamada tampa do propiciatório, né? Ali que Deus vinha, então, respondendo ao culto. Uma vez por ano o sacerdote levava lá o sangue de um bode, né? Um bode expiatório. Para o quê? Para o perdão dos pecados do povo. Então, olha só, era oferecido um sangue. Então, ali era a maior perfeição do culto, era chegar ali, levando o sangue, e Deus ali, então, aparecia ali, queimava aquele sacrifício. Agora, hoje, quem é o templo? Onde está o templo? Nós, cada um de nós, somos o templo do Espírito Santo. Cada um de nós guardamos dentro de nós a arca da aliança. Nós transportamos a arca da aliança. Por quê? Porque dentro de nós está o quê? A lei, a palavra de Deus, está dentro de nós. O vaso contendo maná, que é o quê? Pão da vida, Jesus Cristo. E a vara de Arão que floresceu representa o Espírito Santo, que está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então veja só, tudo está em cada crente agora. Então onde você estiver, aí está o templo de Deus, aí está a arca de Deus, aí está a presença de Deus. Então agora é você que faz esse culto a Deus. Cada um de nós fazemos o culto a Deus. Agora é evidente que nós temos que ter o prazer de prestar um culto a Deus no local, né, que nós construímos para esse fim, para prestarmos um culto a Deus. Porque ali nós vamos nos reunirmos como corpo de Cristo e todos unidos em torno da adoração a Deus. É evidente que não é só neste lugar que vai haver adoração. Nós temos que adorar a Deus em todo lugar onde nós estivermos. Tópico 1, subtópico 2. O culto no Novo Testamento. Em Atos 2,46, encontramos a seguinte informação. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Ao analisar esse versículo, vemos que a expressão todos os dias significava algo contínuo, já unânimes, fala de unidade e propósito, e embora eles se reunissem nas casas, todavia o culto no lar não suprimiu a necessidade do culto no templo. Existem muitas outras referências de que o templo era também central na vida da igreja primitiva. Eles oravam no templo, Atos 3:1, ensinavam no templo, Atos 5:42, realizavam milagres no templo, Atos 3:6-8. Embora os templos oficialmente surgissem no 3º século depois de Cristo, parece que a igreja conseguia ou alugava lugares espaçosos para o culto. Na cidade de Éfeso, Paulo usou a escola de Tirano, Atos 19:9, um espaço grande para reuniões. Bom, é evidente que no início da igreja, não haviam templos construídos e eles usavam as casas para fazer a Santa Ceia. Agora, iam ao templo, por quê? Gente, ninguém tinha Bíblia. Você já parou para pensar? Não existia Bíblia. Existia só o Antigo Testamento. E onde é que era lido o Antigo Testamento? No templo. Não existia outro lugar, porque ninguém tinha. Uma cópia de um livro só custava uma fortuna. Então ninguém tinha assim uma Bíblia como nós temos para carregar a palavra de Deus por toda parte. Não existia isso.
Então era um povo que vivia em muita oração, muito jejum, e a palavra de Deus eles tinham que fazer o quê? Irem ao templo para escutarem uma porção da palavra de Deus. E depois nós vamos ver, e daí nós vamos ver que fora de Jerusalém, existiu em cada cidade, sim, existia ali uma sinagoga, onde eles iam ali para ouvir uma partícula da palavra de Deus. Depois começaram a surgir as cópias de pelo menos um livro, 2 livros e tal. Alguém pegava, né, rolos. O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha vários rolos da palavra de Deus. E também ele começou a escrever. Então veja só, era muito difícil a situação deles. Eles não tinham a palavra de Deus, tinham que escutar. Só tinha um lugar de escutar. Ou era no templo ou nas sinagogas. Aí escutavam uma partícula da palavra de Deus. Aí os mestres judaicos explicavam aquela palavra, né? Aplicavam aquela palavra à vida cotidiana das pessoas. Então ali eles iam para ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E é por isso mesmo que nós encontramos a explicação. Por que os apóstolos continuaram em Jerusalém, não sofreram grande perseguição, continuaram em Jerusalém? Porque eles iam ao templo, prestavam culto a Deus no templo, ouviam a palavra de Deus no templo, embora se reunissem também nas casas, mas eles continuavam indo ao templo. Então os religiosos permitiram que eles fossem, porque o povo que estava se convertendo também iam ao templo ouvir a palavra de Deus. Por isso os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Os outros crentes é que foram dispersos por toda parte com a perseguição liderada pelo Saulo, né? Que depois passou a ser conhecido como apóstolo Paulo. Fica sendo o local onde estão ali os principais líderes da igreja reunidos. E as casas é que funcionavam como igreja, como nós temos hoje as congregações. Que, aliás, toda congregação nasceu a partir de realmente de uma casa, né? Onde se fazia culto, um ponto de pregação. E aí se tornou uma igreja, daí abriram um salão, né? Construíram depois um prédio. Tópico 1 sobre tópico 3, o culto na atualidade. Sabemos que na nova aliança a presença e o culto a Deus não estão restritos a um lugar, como bem disse Jesus à mulher samaritana, pois viria a hora em que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim adorariam o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, independente do lugar. João 4, 21 a 23. Mas essa sublime verdade não substitui a necessidade e o imperativo do culto coletivo da igreja realizado no templo. Em Hebreus 10, 25, temos a grande exortação para não deixarmos de nos congregar, porque naquela época era costume de alguns. Infelizmente hoje podemos dizer que o mesmo tem se tornado costume de muitos. Voltamos a este assunto, olha bem. Temos, cada um de nós então, somos templo do Espírito Santo, morada de Deus, cada um de nós individualmente é um adorador e em qualquer lugar onde nós estivermos. Agora, a palavra de Deus nos exorta a estarmos reunidos também. Precisamos nos reunir, cultuarmos a Deus unidos, porque formamos o quê? O corpo de Cristo. Ali na igreja, né, nós vamos ali cultuar a Deus, louvando a Deus com os hinos, vamos aí ouvir a palavra de Deus, uma revelação de Deus, vamos ouvir Deus falando conosco diretamente e vamos estar unidos, né, uns com os outros. E ali vamos traçar o que? Estratégias, né, de evangelização para ganharmos almas. Tudo parte dali. Também ali é onde nós vamos receber, por exemplo, o ensino da palavra de Deus, como nós estamos fazendo, né, que é a escola bíblica dominical, que é importantíssima para nós aprendermos a palavra de Deus. Quando você vê uma pessoa que não frequenta a igreja, pode saber que alguma coisa de errado está acontecendo com essa pessoa. Não é? A pessoa, não, eu tenho o meu ministério próprio. Você não congrega, você não tem um pastor. Você não vai para a escola bíblica dominical. Alguma coisa tem de errado. Não é? Porque todo crente tem desejo de congregar, todo crente tem desejo de ir à escola bíblica dominical, aprender a palavra de Deus. Se não tem, alguma coisa está errada.
E temos muito pastor que não vai para a escola bíblica dominical, mas são muitos que não frequentam a escola bíblica dominical. Aí depois reclamam, que está caindo a frequência da escola bíblica dominical, que não tem mais nem 20% das pessoas frequentando a escola bíblica dominical. Por quê? Porque o próprio líder não vai. É triste e é a realidade. E nós vemos que também vários pastores não cultuam a Deus no culto. Estão ali o tempo todo conversando. Estão aí o tempo todo traçando ali, a canetinha na mão, escrevendo, não sei o quê, resolvendo, saindo do culto para resolver coisas, para conversar com não sei com quem, não sei com quem. Na hora do culto, o culto é prestado a Deus. Que falta de reverência é essa? Depois reclama do povo. Tópico 2. O culto é relevante pela comunhão. A palavra comunhão, do grego koinonia, expressa a intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com Cristo, 1 Coríntios 1,9, bem como com os irmãos, 1 de João 1,7. Então a palavra koinonia quer dizer comunhão, quer dizer participação de todos em volta de alguma coisa. No caso, Deus. Significa comunicação, significa todos terem algo em comum, significa compartilhar. Então veja só, é uma reunião dos crentes para compartilharem suas experiências com Deus, seu trabalho, apresentar ali o seu trabalho, dar testemunho, né? Prestarem um culto a Deus todos reunidos. Tópico 2 sobre tópico 1, comunhão com Deus. Conforme já dissemos, a comunhão com Deus não se restringe ao culto no ambiente do templo, haja vista que Cristo está conosco sempre, Mateus 28, 20. Devemos, porém, reconhecer que a frequência aos cultos é imprescindível, pois este é o veículo ou o ambiente mais adequado para conduzir o adorador ao encontro real com Deus. A música, a adoração, o ambiente, a reverência e tudo quanto ocorre no culto visa nos conduzir à presença de Deus. No Salmo 27,4, Davi expressa seu desejo de morar todos os dias na casa do Senhor. Mas com qual objetivo? Ele responde, a fim de contemplar a formosura do Senhor. Esse contemplar a formosura refere-se não apenas a ver, mas experimentar, vivenciar a presença de Deus em sua vida. Portanto, para ele, culto é sinônimo da presença de Deus. A presença de Cristo é central na igreja, Apocalipse 2:1. E o verdadeiro culto proporciona aos verdadeiros adoradores um ambiente de aprendizagem, experiência e edificação no contínuo processo de crescimento espiritual. Então é evidente que o culto prestado pelo crente não é só no local ali, templo, né? Em toda parte onde estiver. Mas é muito importante, é muito significativo que o crente preste um culto na igreja, que ele tenha o desejo de estar reunido com os irmãos prestando culto a Deus. Então, no culto, ali acontecem várias coisas, né, que nos conduzem a prestarmos um culto a Deus em legítima adoração a Deus. Então vai envolver ali várias coisas, né? Nós vamos aí ouvir uma música, cantar junto, é evidente, né? Nós devemos cantar junto. Nós vamos também o que? Contribuir para a obra de Deus. Nós vamos ouvir ali um ensino, uma pregação, uma manifestação sobrenatural de Deus. E devemos fazer tudo isso o quê? Com reverência, né? Com temor. Tudo isso vai nos conduzir, então, o quê? A um momento de intimidade com Deus. Estamos prestando um culto a Deus e Deus respondendo a esse culto. Então, nesse culto, nós vamos aprender a palavra de Deus. Vamos ter comunhão com os irmãos e com Deus. Vamos crescer na experiência com Deus e vendo também o resultado da experiência com Deus, né? Do serviço aí, nas almas que são salvas, nas curas, nos batismos com o Espírito Santo, nas libertações. Vamos estar ali vendo que Deus está operando, está fazendo a grande obra. E assim nós vamos crescendo espiritualmente a cada dia. Tópico 2, subtópico 2, comunhão com os irmãos.
O culto é a comunidade cristã reunida a fim de viver intensamente a realidade de Deus em suas vidas de forma coletiva e, ao mesmo tempo, partilhar essa sublime realidade uns com os outros. A Bíblia resume a vida da igreja primitiva em termos de comunhão com a seguinte expressão: estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2,44. Embora a comunhão com Deus possa ser individual e pessoal, o reflexo disso resulta em comunhão coletiva. O verdadeiro cristão tem prazer na companhia dos seus irmãos e o ambiente de culto oportuniza isso. Então essa comunhão com os irmãos é maravilhosa. É evidente que cada um de nós somos como uma pedrinha na construção do edifício, a igreja de Cristo, falando espiritualmente. E cada um se comunica um com o outro, tendo aí o Espírito Santo como se fosse assim um cimento, que nos une uns aos outros. E nós precisamos dessa comunhão. Um ajuda o outro, Um testifica com o outro o que Deus está fazendo, Nós vamos orar uns pelos outros também, vamos interceder uns pelos outros, vamos ministrar também uns aos outros, cada um com seu dom. Então, todos vamos ser usados para abençoar uns aos outros. Tudo isso é importante, essa reunião é importantíssima, uma reunião de amor, uma reunião de fraternidade, de comunhão, de unidade, no corpo de Cristo. Sempre Jesus está presente neste culto. Tópico 2. Tópico 3, resultado da comunhão. Gente precisa de Deus, mas a gente também precisa de gente. Paulo queria encontrar-se com Timóteo, pois seria um conforto e encheria o velho apóstolo de alegria. 2 Timóteo 1,4. De acordo com o Salmo 133, a comunhão é agradável a Deus, a comunhão é terapêutica, a comunhão é restauradora, a comunhão é abençoadora. Por isso, um dos primeiros sintomas de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular nos cultos e demais atividades da igreja. As igrejas deveriam ser caracterizadas pelo alto grau de comunhão entre seus membros. Viver de forma unida é extremamente agradável a Deus. Olha, vejamos aí os Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então veja que é bom, é suave, é maravilhoso, é alegria, é felicidade, sempre estarmos unidos com os irmãos. É ali aquela reunião onde desce o óleo, ou seja, desce a presença poderosa do Espírito Santo, que nos une, que nos faz alegres, felizes, que nos faz ter mais comunhão, intimidade com Deus. E veja que nesta união, a presença de Deus aparece e abençoa a todos, porque Deus se alegra com esta comunhão. Tópico 3, elementos centrais do culto. Na visão apostólica, existem 3 elementos centrais e imprescindíveis em um culto: a palavra de Deus, a oração e a adoração. Então veja que estão presentes no culto essas 3 coisas aí que são importantíssimas, Palavra de Deus, aí oração, todo culto tem oração e todo culto deve haver adoração. Agora é que é evidente que nós falamos já sobre os elementos principais do culto, Ali 5 elementos que nós falamos aí, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e deve haver em todo o culto. Tópico 3, subtópico 1, a palavra de Deus é central no culto. A palavra de Deus é essencial à vida cristã. Jó a considerava mais importante do que a própria comida. Jó 23:12. A palavra de Deus é o mais importante cardápio no alimento espiritual do crente. Por reiteradas vezes, ela é comparada com o alimento que nutre a vida espiritual. Mateus 4:4. Pastor Lorival Dias Neto, revista Betel Dominical, 2º trimestre de 2010, página 49, comentou uma lição sobre a igreja e a Bíblia. No tópico 3, subtópico 1, ele diz: seu lugar no culto. A Bíblia é um instrumento primordial para o desenvolvimento do culto. Ela ocupava lugar central no ministério dos apóstolos, Atos 6:2-4. Quando se compreende esta realidade, ela está presente do início ao fim, por meio das orações, dos cânticos, da adoração, ou seja, toda liturgia tem a sua base na Bíblia.
O desprezo pela palavra de Deus tem resultado em cultos sem conteúdo, vidas vazias, levando a uma superficialidade espiritual adoecedora. Então veja que a palavra de Deus tem aí a centralidade no culto. Então, o principal, aí qual o tempo maior que existe no culto? Para a palavra de Deus, sendo pregada ou ensinada. E ela deve estar presente em todo o culto. Veja bem que ela deve estar presente nas músicas que são cantadas. A palavra de Deus tem que estar lá presente. Veja que ela está presente quando há uma revelação. Deus também faz através da palavra de Deus. Quando há uma exortação, pregação, ensino, sempre em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus está presente também nas orações. Então veja que a palavra de Deus deve ser lida, deve ser explicada e ela deve ser aplicada à vida prática de todo cristão. Nós temos visto, infelizmente, até cultos que são hoje feitos onde apenas se faz a leitura da palavra de Deus. Mas não existe ensino, nem pregação, nem nada. Basicamente, 90% é só música. Porque temos hoje tanta superficialidade na vida espiritual? Porque falta Bíblia. A primeira coisa que as pessoas sempre fizeram quando se converteram é ler a Bíblia toda. E hoje o que acontece? Quase ninguém já leu a Bíblia toda. Veja só, tem que ter o amor pela palavra, o desejo pela palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento. Assim como o nosso corpo morre se não tiver alimento, assim a nossa alma também morre se não tiver aí ouvindo a palavra de Deus. Não há crescimento espiritual sem ouvirmos a palavra de Deus. Veja que em 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo diz lá, um dos elementos do culto, doutrina. O que é a doutrina? Palavra de Deus. Uma doutrina que está na palavra de Deus deve ser ensinada ou pregada no culto. É de acordo com a palavra de Deus que se julga, por exemplo, profecias. Olha lá, Moisés disse a Faraó, nós temos que prestar um culto a Deus de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Olha lá, Davi, quando foi transportar a arca, teve até a morte, de um daqueles que estavam transportando a arca, porque estavam transportando de maneira contrária à palavra de Deus. Quando ele fez de acordo com o que estava escrito na palavra de Deus, deu tudo certo, conseguiu levar a arca para Jerusalém. Então a igreja, os crentes, todos vivem o quê? De acordo com a palavra de Deus. O prumo, ali tudo vem o quê? Da palavra de Deus. O que é certo, o que é errado, está na palavra de Deus. Tópico 3 sobre tópico 2, o efeito da oração coletiva. É necessário compreendermos que a oração coletiva é tão importante quanto a oração individual, já que uma reforça a outra. No livro de Atos, podemos aprender algumas lições sobre o efeito da oração coletiva e a importância que ela tem para que a obra de Deus possa avançar. Atos 1,14, versículo 24 a 25. É crucial que a igreja, corpo de Cristo, cultive a oração coletiva em conexão com a vontade de Deus já revelada, como vemos na descida do Espírito Santo, Atos 2, de 1 a 4. É perseverando em oração coletiva que o Espírito Santo se manifesta coletivamente. Se queremos ver e participar das manifestações do Espírito Santo na igreja, devemos orar coletivamente. No cenáculo estavam quase 120 pessoas e todas foram cheias do Espírito Santo. Isso pode repetir-se hoje, desde que a igreja esteja disposta a perseverar em oração. Atos 2,42, 12, 5. O Senhor Deus atendeu a contínua oração da igreja e enviou um anjo para libertar Pedro. E veja que são inúmeros aí os testemunhos da palavra de Deus a respeito da oração coletiva. Então veja, aí o batismo com o Espírito Santo. Todos estavam reunidos, estavam orando. Já estavam tão cansados de orar que já estavam sentados quando aconteceu aí o batismo com o Espírito Santo. Veja que Deus respondeu a oração da igreja que estava na casa de Maria, mãe de Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Eles estavam reunidos fazendo o quê? Orando, intercedendo, porque Pedro estava preso. Olha, Tiago já havia sido morto, aquele Tiago, o apóstolo de Jesus Cristo, o primeiro colegiado, não o segundo Tiago, irmão de Jesus, do segundo colegiado apostólico. Mas
Tiago já havia sido morto, e agora prenderam Pedro com a intenção de matá-lo. A igreja então se reuniu para orar, estavam na casa de Maria orando. E o que aconteceu? Deus ouviu a oração e atendeu a oração, mandou um anjo lá até Pedro, que tirou Pedro da prisão. Olha só que coisa maravilhosa. Aí vemos, né, também o testemunho da palavra de Deus, que estavam todos orando, reunidos, e tremeu o lugar. Veja só, Deus estava presente ouvindo a oração. Eles estavam orando, pedindo o quê? Pedindo mais poder para pregar o Evangelho, pedindo unção do Espírito Santo. Viram que quando acontecia um milagre, pessoas se convertiam. Então estavam pedindo poder para que todos pregassem e acontecessem milagres. Estavam reunidos e tremeu o lugar. Então veja só, uma pregação do Evangelho. Porque alguns pregam e ninguém aceita Jesus, não acontece nada, nenhum milagre, nada. Porque não tem oração. Olha, nada acontece apenas com intelectualidade. Não adianta você ler, decorar toda a Bíblia. Se você não orar, não tem unção. Não adianta lançar a semente sem água. A semente sozinha não vai produzir nada. Então é preciso unção. Olha, lá no Espiritismo tem Bíblia, no Catolicismo Romano tem Bíblia, seitas e mais seitas, tem lá a Bíblia. Mas não faz efeito porque não tem oração legítima em espírito e verdade, não tem adoração e não tem o Espírito Santo presente. É preciso oração para juntar com essa palavra, para produzir vida. Veja que a semente caída na terra, se não morrer, fica ela só, mas se morrer, gera muito fruto. A oração aí é o quê? É um morrer, é você se entregar totalmente à oração para que Deus possa operar através de você. Então, na oração, no jejum, né? E aí, no estudo da palavra de Deus, tudo isso unido é que vai gerar a vida, vai gerar milagres. É assim. Então, às vezes, o pastor está vendo, a igreja não está unida, a igreja não está feliz, a igreja não me ouve direito. O que é? Falta oração a esse pastor. Sem oração, não vai ter atenção, não vai ter unção. As pessoas não vão receber o que está sendo falado, o que está sendo pregado, ensinado, porque falta oração, falta ação do Espírito Santo. Tópico 3 sobre tópico 3, o valor da adoração coletiva. A manifestação da presença de Deus em um culto não deve ser o anelo somente daqueles que o dirigem, o dirigente, ministério de louvor, pregador. Não viemos para assistir o culto, viemos para realizá-lo. Não somos meros figurantes, somos adoradores conscientes. Todos quantos estão em um culto são agentes importantes na realização do mesmo. Em 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo recomenda: quando vos ajuntais para cultuar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E ele complementa: faça-se tudo para edificação. Todos, terão proveito desse culto, porque o culto foi feito com o objetivo de cultuar a Deus. Agora, todos os participantes devem estar no mesmo sentido. Então, aqueles que vão tocar, aqueles que vão cantar, aqueles que vão ensinar, aqueles que vão pregar, todos estão unidos no mesmo objetivo: cultuar a Deus. E todos devem estar ali buscando ouvir Deus falar conosco, nos abençoar a todos. Então o culto não é programado totalmente. Deve-se dar a oportunidade ao Espírito Santo de dirigir esse culto. Quem está na direção deve ser sensível à voz do Espírito Santo. Quem vai cantar deve estar sensível à voz do Espírito Santo. Quem vai tocar deve estar sensível à voz do Espírito Santo. Olha lá, Davi tocava e o demônio corria de Saul. Então aqueles que estão tocando, estão cantando, devem estar ali prestando um legítimo culto a Deus. Não querendo saber se o povo está se agradando do que eles estão tocando ou cantando, mas se Deus está se agradando. Conclusão: o momento que a igreja reserva e programa para oferecer a Deus o culto dentro do seu aspecto bíblico espiritual é imprescindível, tanto a nível coletivo quanto individual. Trata-se de um tempo oportuno e importante para o verdadeiro adorador cultivar e manter a real comunhão com Deus, sendo ao mesmo tempo edificado pela sua palavra e fortalecido pela oração e comunhão.
Então, quando vamos prestar um culto a Deus, todos devem estar no mesmo sentido. Todos devem ter o mesmo objetivo. Prestar um culto a Deus, esperando que Deus se agrade desse culto e responda a esse culto. Sempre nós vamos ver isso. Olha, quando inauguraram o tabernáculo, desceu fogo do céu. Quando inauguraram o templo, desceu fogo do céu. Deus está fazendo o quê? Comprovando, está o quê? Aprovando, né? Olha lá, Pedro, quando foi pregar no dia de Pentecostes, disse: esse Jesus que Deus confirmou entre vós. Com o quê? Com sinais, prodígios, maravilhas. Olha aí, Deus confirmou. Paulo diz: o meu apostolado foi aprovado por Deus entre vós. Com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. Quando os discípulos saíram pregando, o que diz lá? Deus confirmava a pregação com sinais, prodígios e maravilhas. Olha aí. Então Deus corresponde quando o adorador é um legítimo adorador, quando ele está prestando um culto sincero, um culto realmente a Deus. Então, quando é legítimo, a palavra de Deus é pregada, quando existe a oração, quando existe então a comunhão, aí Deus se manifesta, está presente. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, se você sabendo, agora acreditando que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, ele nasceu aqui como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, e o juízo de Deus que estava sobre nós, porque nós pecamos, Jesus levou tudo isso sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz. Nós é que tínhamos que morrer ali, mas ele nos substituiu, morrendo em nosso lugar. Ele morreu, mas ele foi justificado em espírito. Ele nunca pecou. E ele então ressuscitou. Está vivo, está ao lado de Deus o Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Então você é salvo agora. Se você abre o coração para Deus agora, o Espírito Santo vem convencer você do pecado, da justiça e do juízo, e você recebe o Espírito Santo agora. E ele vai fazer parte da sua vida daqui para frente. Você será uma nova criatura, será agora filho de Deus, perdoado de todos os seus pecados. Então, ore agora, peça perdão a Deus. E agora receba o Espírito Santo, receba a salvação em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas. Se alegre, Senhor, como o Senhor se alegra, como todos os anjos se alegram, quando a alma se rende a Ti, Senhor, que maravilha. Salva, Senhor, salva essas vidas. Ó Senhor, toca nessas vidas agora, concede-lhes o Espírito Santo agora, fortalece-os, cuida deles. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoa-os, ajuda-os que eles possam, Senhor, congregar, que eles possam Te adorar em espírito e em verdade, por onde quer que andarem, em nome de Jesus. Toca, Senhor, agora naqueles que estão doentes, estão enfermos. Em nome de Jesus, sai deles agora toda doença, toda enfermidade, solta, em nome de Jesus. Toca, Senhor Jesus, toca agora, Senhor, cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê um like, se inscreva no nosso canal. Olha, eu não cobro nada pelos slides, nem pelos vídeos, nada. Mas colabora com a gente para que esses vídeos sejam divulgados para outras pessoas. Dê um likezinho, gostei, um joinha, que está aí embaixo aí. Se inscreva no canal, está aí inscrever-se, se inscreva aí, isso vai ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas. Coloque o link desse vídeo aí nos seus grupos, divulgue esse trabalho. Olha só, é um trabalho também, não só de ensino, mas também de evangelismo. Nós oramos aqui para as pessoas se converterem, então envie para a pessoa que não é crente. Também é um trabalho onde há cura. Olha aí, nós oramos por curas, então você mande para alguém que está doente também. Diga para ele, tem oração no final para cura. As pessoas são curadas assim. Então, divulgue esse trabalho para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Você conhece alguém que dá aula de escola dominical, alguém que está no hospital não pode ir para a escola, alguém que está lá numa fazenda, ou numa feira, algum lugar que não pode ir para a escola. Envie o vídeo para ele, ajude-o, para que ele também possa estudar a palavra de Deus.
Então, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos dentro do assunto da lição, então entre em contato conosco. Meu WhatsApp está aí, 99991520454. É gratuito, eu envio para você tudo gratuitamente toda semana. Se você deseja nos ajudar, enviando aí R$10, não tem problema, pode ser R$10 só. Não fique com vergonha, nós precisamos. Envie para nós aí nenhuma dessas cotas. Está aí da cota da Caixa Econômica, está aí Bradesco e aqui Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix dela. E aqui está o meu Pix, que é meu CPF, 331-957-81620. Está aí o QR Code. Então envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.